Nós estamos aqui num lugar bem alto, que é no Memorial Frei Damião, em Guarabira, Paraíba. Eu estou aqui com meu amigo Silvio Toledo, do UFO-CG, e com Alexandre Lauzide, da Braufonet, né? Um é de Pernambuco, outro é da Paraíba, né? E eu sou de São Paulo. E a gente está aqui em Guarabira coletando vários casos e tal. E vamos falar um pouquinho dessa história aí para vocês. Conta pra gente aqui primeiramente, Silvio, esse local onde a gente está, qual a importância dele para esses eventos ufológicos que ocorreram em Guarabira? Pronto, então aqui é o Memorial Frei Damião, né? Ele é um monumento que foi erguido inclusive por um ufólogo daqui da cidade, né? É mesmo? O Carlos Bellarmino, foi um projeto dele, né? E tornou-se um marco, essa estátua gigantesca, eu não lembro aqui, são 25 metros. Quer mostrar a estátua aqui, ó? Mostra lá a estátua ali em cima, é muito grande, né? Quantos metros? Eu não lembro agora se são 25 metros, 25 metros, né? De altura, né? É muito grande. E passou a ser uma referência no avistamento de OVNIs, por ser um ponto alto da cidade, e as pessoas que vinham fazer vigília, tanto aqui nesse espaço, quanto as pessoas que tinham avistamento de lá da cidade para cá, costumavam usar de referência porque sempre passava por trás desse memorial. Uhum. Os objetos então passavam ali por trás. Isso, então a gente tem relato aqui em Guarabira que a gente colheu de objetos de todas as formas possíveis, retangulares, quadrados, compridos, de todos os tipos passando por trás desse memorial. E objetos também menores e objetos gigantescos, né? Que chegaram a passar bem próximo da cidade, pelo menos é o que diz os relatos dos moradores aqui, não é isso? Isso, então a gente tem relato de objetos assim de tamanho do estádio de futebol e tem relato de objetos pequenininhos, então seriam como se fossem naves-mães e como se fossem sondas, né? Mas de todos os tipos de formas diferentes, a gente colheu aqui uma quantidade muito grande de relatos dessa natureza. Alexandre, você está aqui pela primeira vez em Guarabira, como eu também. Eu não tinha visitado ainda essa cidade, sei de toda a casuística e tal. Qual que é as tuas percepções estando aqui em Guarabira, né? Essas primeiras, né, percepções, porque a gente teve falando com algum morador aqui, outro acolá, né? Então, o que você fala pra gente? Veja bem, eu já tinha notícias de Guarabira, da casuística ufológica aqui, da importância e a frequência da ufologia aqui, né? O que me impressionou bastante foi a simplicidade das pessoas que relataram as suas ocorrências. Eram pessoas simples, humildes, e você via verdade nas suas palavras, sabe? O que mais me impressionou foi a forma simples de dizer, olha, eu sou um pedreiro, estava trabalhando durante o dia, às 8h30 da manhã, se não me engano, estava lá uma nave pairando em um determinado lugar, ficou parada lá, inclusive o assistente do pedreiro ficou meio nervoso, com medo, ele acalmou o colega lá, e para mim, que eu pesquiso já há alguns anos, essas pessoas simples são as mais verdadeiras, e aqui em Guarabira, sabe, você encontra esse tipo de pessoa que são reais, pessoas de pé no chão, que não querem ganhar nada com isso, simplesmente doar o conhecimento para a gente, nós que somos pesquisadores de ufologia. Ô Silvio, o que você percebeu? Porque teve aquele caso do blackout em 1996, né? Que muita gente viu aqui na cidade, mas assim, a gente acabou coletando alguns casos que ocorreram até em 2023. Então, o fenômeno ele continua aqui nessa região da Paraíba? Sim, continua. A gente, motivado por esse caso de 96, né, a gente veio de Campina para cá, para Guarabira, para fazer essa pesquisa, entrevistar pessoas que vivenciaram esse momento que foi especial, que é o momento do blackout, onde, ao apagar das luzes da cidade, centenas de OVNIs puderam ser vistos em movimentação e a cidade inteira, né, pôde contemplar esse fenômeno, né? Mas apesar de ter havido uma redução desses avistamentos, né, eles tornaram-se pontuais, mas continuam acontecendo, né?
E é porque, na verdade, houve um desinteresse de continuar essa pesquisa. Eu acho que a cidade como Guarabira, que já foi manchete nacional por conta desse fenômeno, passou por um fenômeno tão incrível que a cidade inteira viu, deveria ter um memorial disso, né? Deveria ter uma documentação, deveria ter câmeras de vigilância, né? um museu. Até um museu, seria Isso. interessante. Mas não se deu essa atenção e isso está se perdendo, né? Essa memória está se perdendo, mas os OVNIs continuam, a gente continua colhendo relatos, como você mesmo já colheu bastante hoje aqui, né? E daqui de cima do alto a gente enxerga outras cidades próximas. Nessas cidades também ocorre esse fenômeno ufológico? Você já pesquisou alguma coisa a respeito? Sim, toda essa, a gente tem aqui Guarabira, né, nessa área, e todas essas cidades circunvizinhas, a gente tem relatos. Por exemplo, aquela cidade que está mais Sim. ali para frente daquelas árvores. Ali, Araçagi, a gente Araçagi teve também relatos de naves chegando muito próximas das pessoas, né? As pessoas tendo que se esconder debaixo de árvores, esperar a nave ir embora para poder sair. Então, assim, Quer dizer, em Borborema, perseguição ufológica mesmo. ufológica, O objeto vai em cima das pessoas. Isso, então assim, as pessoas, a gente não sabe dizer se o objeto está querendo assustar, eu acredito que não, mas quando ele se aproxima, e como é uma coisa muito diferente e aproxima muito rápido, as pessoas ficam com muito medo, né? E vão para debaixo de árvores, elas se sentem protegidas debaixo de árvores. Isso é muito frequente aqui, caso assim em Borborema, em Araçagi, em todos esses Pilõezinhos, todas essas cidades vizinhas, casos muito similares, esse de a nave colorida descer próximo às pessoas, as pessoas se desesperarem, correrem para debaixo de árvores. E, Alexandre, alguns desses relatos que a gente colheu agora na parte da manhã, muitos ali têm sonhos, né? A gente perguntou, você já teve algum sonho diferente e tal? Na tua visão, esses sonhos que essas pessoas tiveram depois de ter um contato ufológico, será que poderia evidenciar, de repente, um contato, uma visita de dormitório, alguma coisa assim? Naquele caso da Jaciara que nós tivemos hoje de manhã, com certeza o relato dela não é um simples sonho, né? Ela descreveu, inclusive, o alienígena de uma cor azul, né? Que nós sabemos na ufologia que existem seres dessa magnitude, desse tipo de... Meio azulado, né? Então e viu nave também, né? Passando em cima da casa dela. Então ali tudo leva a crer que realmente esse sonho dela não foi um desdobramento, foi uma visitação de quarto. Inclusive o Mário Sérgio, né? Que a gente entrevistou ele contando de um objeto que ele viu aluminizado na parte da manhã junto com o assistente de pedreiro, né, que era o Juarez. Ele contou depois em off para a gente, enquanto a gente estava andando ali, que ele teve um sonho muito estranho, né? Ali, eu não sei se vocês estavam perto na hora que ele contou, que ele disse que de repente abriu a janela, parecia um foco túnel, de luz, né? Um túnel de luz, e depois ele já estava dentro de um ambiente com alguns seres ali do aspecto nórdico, né? E o interessante é que aqui em Guarabira tem muito relato desses seres aí nórdicos e também dos Greys, né? Que seriam aqueles cabeçudos de olho preto, né? É isso mesmo? Tipo assim, aqui em Guarabira a gente vê mais os relatos das naves em si, né? E das luzes das naves, né? E os objetos metálicos e luzes. Esses relatos com seres, desenvolvimento com seres, vai mais para uma coisa mais pessoal, mais mais sonho, mais no sonho. Mas alguns provavelmente não são sonhos. Isso. Né? E são seres assim mais são mais humanos, né? O Grey mesmo a gente encontrou mais no interior. Mais no interior da Paraíba. Mais no interior da Paraíba, né? Aqui mesmo eu não colhi nenhum caso assim que a pessoa descreva mesmo o Grey clássico, né? Eu não conheci ainda nenhum caso assim. Aqui. Agora, o interessante disso aí é que quando as pessoas veem essas naves, né, passam a sonhar com elas ou ter a visita delas nas suas residências, entendeu? Eu acho que tem a ver uma ligação, a partir do momento que a pessoa vê, ela se conecta de alguma forma com esses seres que estão
dentro desses objetos aí. E, embora seja uma faceta mais sutil do fenômeno, né, esse negócio dos sonhos e tal, que pode de repente ser até uma visita de dormitório, a gente não tem como provar isso, a não ser que faça uma hipnose, alguma coisa, e muitas pessoas às vezes não querem passar pela hipnose, né, então fica difícil da gente confirmar esse tipo de coisa, a gente acaba ficando mesmo nos relatos, nas evidências físicas que vez ou outra aparece, porque aqui tem ataque de chupacabras também, né? Tem caso de pouso em alguns lugares que ficou aquela marca, né? E isso em várias ocasiões. Esse do chupacabras aí, você poderia dar uma palhinha pra gente? Como é que foi o caso? Então, o Chupacabras é uma cidade próxima daqui, na região aqui de Guarabira, né? Uhum. E o Marcos foi o que teve presente no local e que tem fotografias dos animais que apareciam lá, ovelhas sem um pingo de sangue, né? E tem inclusive um relato de um vigilante que teria se encontrado cara a cara com o animal e que teria disparado no animal, né? Deu um tiro, Deu um tiro no animal. Então a gente tem essa história. Mas chegou a matar o animal? Ficou algum vestígio? Ah, tem um vestígio. E o Marcos inclusive tem a foto do pedacinho de um pelo estranho que ficou preso e essa história assim é muito. Ficou preso aonde? Ficou preso na cerca de arame farpado. Quando o animal fugiu. Então o mais esquisito, né, é que o pessoal, ao invés de pegar as ovelhas que não tem um pingo de sangue no corpo, né, e só furinhos assim, e mandar para um exame mais apurado para descobrir que danado era aquilo, como isso acontece, o pessoal comeu as ovelhas, assou e comeu. Né? Então assim, eu não comeria não. mas o Marcos tem registrado em vídeo na época que aconteceu, ele esteve presente lá e coletou esses depoimentos. Está naquele arquivo lá de mais de 70 fitas, talvez mais de 100 fitas, muitas fitas VHS que ele tem, que a gente precisa dar um jeito de salvar esse material, né? Então eu queria agradecer aqui ao Silvio, ao Alexandre, né, por estar acompanhando a gente nessas pesquisas. Queria que você deixasse aí o seu canal, você inclusive está fazendo um evento agora em dezembro, né? Fala pra gente aí como é que vai ser. Siga nosso canal, UFONet, BRAUFONET, BRAUFONET, que é o acrônimo para Brazil UFO Network. Nós somos uma rede aqui de ufologia no Nordeste, e pesquisamos de forma responsável a ufologia. E teremos agora, no dia 2 de dezembro, um evento em Recife, que vai acontecer no Hotel Beach Class Convention. Vai ser um workshop voltado para terapias com pessoas que foram abduzidas, né, e passam por um certo trauma. E nós temos lá o hipnólogo, o Walter Veríssimo, que vai estar conosco lá conduzindo esse trabalho. Vai ter abduzidos lá também? Sim. Então tá imperdível aí, pessoal. E Silvio, deixa também para nós aqui o seu contato, quase que eu caio aqui, vou lá embora, né? Que inclusive tá um vento aqui, gente, você não sabe que a gente tá segurando, né? Apesar que eu tô um pouco gordinho, então é difícil o vento levar. Mas conta pra gente aí o canal, né, da UFO CG, que é UFO Campina Grande, né? Isso. Tem uma equipe grande, né? Nós conhecemos lá o pessoal bem legal, então deixa aí os seus contatos também. Pronto, quem tiver interesse, nós temos um documentário chamado Sob o Olhar das Estrelas, que está no canal do UFOCG. Então digita lá no YouTube Sob o Olhar das Estrelas, vai assistir o nosso documentário e vai entrar no YouTube do grupo UFOCG, Grupo de Estudos Ufológicos de Campina Grande. Então é isso aí, eu vou deixar nas descrições do vídeo também todos esses endereços para você facilmente entrar. E até o próximo programa, vídeo, podcast com Edson Boaventura Júnior. Tchau, tchau, pessoal.